As imagens da cheia histórica de 2014 ainda estão bem frescas na memória dos rondonienses e acreanos. 2018 mal chegou e trouxe o temor de uma nova cheia. As fortes chuvas que caem em Porto Velho e região dos rios Guaporé, Mamoré e Madre de Dios e Beni, na Bolívia, têm influência no nível do Rio Madeira. Fomos até o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, e conversamos com o hidrólogo Hércules Castro, que falou da situação atual do Rio Madeira. O nível do Rio Madeira, ele, em comparação a 2014, ele está cerca de 1,10 m abaixo das cotas registradas para essa mesma época do ano, em 2014. E em relação a toda a série histórica, que em Porto Velho tem mais de 50 anos, ele está ali no limiar dos 10% de cotas mais altas já registrados para essa época do ano. Hércules afirma também que é muito cedo para prever se o rio chegará ao nível do ano de 2014. Ainda é cedo para falarmos que vai ter uma cheia semelhante à de 2014. A gente tem atualmente essa cota relativamente mais alta do que o normal esperado para essa época do ano, mas ainda é cedo. Pode ocorrer, como anos anteriores, dessa cota parar de ter uma subida tão acentuada e não atingimos níveis de alerta ou de inundação. Também fomos ao CECIPAM, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, que faz previsões meteorológicas. O meteorologista Luiz Alves falou sobre a contribuição que as chuvas têm para a elevação do nível do Madeira. O Rio Madeira ele é formado por 4 grandes rios, né, que é o Rio Madre de Dios, o Rio Beni, o Rio Mamoré e o Rio Guaporé. 4 desses rios nascem no território peruano e boliviano, apenas o Guaporé que é no território brasileiro, né? Então esses são os 4 grandes formadores. O que a gente tem observado, que a gente recebe de dados de outros institutos meteorológicos do exterior, como no caso do Peru e Bolívia, que é o que nos interessa, tem ocorrido, né, grandes volumes de chuva, até os rios têm subido de uma forma um pouco abrupta, só que pelo menos aqui na região do estado de Rondônia, digamos que está conseguindo suportar um pouco a chegada dessa onda de cheia. Mas a gente está fazendo monitoramento, a gente está fazendo acompanhamento no território brasileiro, já que nós não fazemos no território estrangeiro, a gente faz aqui no território brasileiro o monitoramento, e por enquanto as chuvas que têm caído aqui na região têm ficado sim de normal acima da média, desde dezembro, né? Tem realmente chovido com grande intensidade. Isso por quê? Porque nós estamos aqui num período de laninha, o laninha ele aumenta a intensidade das chuvas na região amazônica, e isso deve ser prolongado pelo menos até meados de março. Então, pelo menos até março, as chuvas devem acontecer ainda com grande intensidade, com grande volume, e consequentemente vai provocar a elevação do nível dos rios aí, pelo menos nos próximos meses. Luiz é enfático em dizer que esse ano não teremos outra cheia na proporção de 2014, mas teremos indícios de uma cheia grande. Não há possibilidade de haver uma cheia do Rio Madeira como aconteceu em 2014. Existe sim uma probabilidade de haver alagação esse ano de 2018, só que não com as mesmas proporções que aconteceu em 2014. Por quê? Os quadros climáticos observados em 2014 são completamente do que nós estamos observando atualmente em 2018. Né? As situações não são bem diferentes, não são semelhantes. E justamente por isso a gente não acredita numa cheia igual aconteceu em 2014. Por fim, o meteorologista explica o motivo para tanta chuva na região. Isso tudo vem de questões climáticas, como as temperaturas da superfície dos oceanos, do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, que são o que interfere no clima no território brasileiro. Então, tudo isso faz com que a chuva ela tenha o ciclo da chuva aqui na região tenha uma certa alteração. Né? Então, essa variação da temperatura dessas águas faz com que o ciclo da chuva tenha uma hora mais intensa, hora menos intensa, e provocando essas oscilações do nível do Rio Madeira. Então, isso a gente está fazendo monitoramento sempre, anualmente, mensalmente. A gente faz esse monitoramento justamente para que o nosso prognóstico climático, sempre prevendo para 3 meses para frente, tenha um pouco mais de acurácia para a gente ter um certo cuidado com relação a esses extremos que o clima provoca.